cidadania. Cidadania como um aspecto mais forte em seu nascimento na Grécia Antiga. O texto que está sendo colocado é um texto de Aristóteles, aonde ele diz que a cidadania não resulta do fato de alguém ter o domicílio em certo lugar, pois os estrangeiros, residentes e os escravos também são domiciliados nesse lugar e não são cidadãos. A gente já percebe que não é considerado cidadão nem o estrangeiro e nem o escravo. E eu ainda diria mais, nem a mulher é caracterizada como cidadã. E essa ainda é mais interessante, porque o escravo ele tem condições, por exemplo, de guerra para ser escravo. Então ele é de outro local e vai para aquele. Ou mesmo o estrangeiro, que naturalmente já é de outro local e está lá. Mas a mulher ela é nascida no próprio local e ainda assim não tem a cidadania. Nesse caso, aonde se faz uma abordagem, por exemplo, dentro de Atenas, onde se nasce a democracia era a participação do povo. Mas de que povo? Do cidadão. Então, somente o cidadão fazia parte desse complexo político. No caso, quando ele coloca a concepção da cidadania praticada em Atenas, na antiguidade, se reporta que, indiscutivelmente, nessa questão se reporta o item C, que ele diz que possuía um caráter excludente para a maioria dos habitantes da cidade. Então, a maioria da sociedade era composta por pessoas que eram excluídas dela própria, ficando só os homens em uma boa condição social como os que comandariam a sociedade. Essa questão traz um texto relativo ao Bumba Meu Boi, essa expressão da cultura brasileira, mais especificamente no Nordeste, tá? Ora, mas o Bumba Meu Boi ele é interessante porque ele traz uma miscigenação de aspectos culturais. Você vai ter aspectos da cultura europeia, você vai ter aspectos da cultura africana e você vai ter aspectos da cultura indígena. Veja que legal, o Bumba Meu Boi, ele acaba representando como uma expressão artística resultado de uma fusão de culturas. Esses elementos culturais, europeu, indígena e africano, eles se complementam na apresentação artística do Bumba Meu Boi. Representa aí então a diversidade, representa aí a riqueza, representa aí a beleza da cultura brasileira, que tem essa característica de saber mesclar e saber aproveitar o que é de melhor das culturas que chegaram aqui no Brasil e que, obviamente, acabaram sendo miscigenadas entre si. Dessa forma, quando você observa os itens, veja a letra B. Comprova o convívio da diversidade cultural no Brasil. Observe que o Brasil é um país onde a sua população ela é multicultural, ela é multiétnica. Vários grupos vieram para cá, grupos europeus variados, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, italianos, grupos asiáticos, japoneses, chineses. Você vai ter os grupos africanos que durante séculos serviram como mão de obra para a produção brasileira. E é lógico, as diversas tribos indígenas que aqui estavam. Lógico que a junção de todos esses povos só poderia dar o resultado dessa cultura tão miscigenada que é a nossa. Pois bem, nessa questão agora nós temos um texto interessante, porque ele vai falar sobre a questão do Estado, especificamente aqui no Brasil, né? Se você for observar, a partir da República, que é onde o texto está aí se inserindo, a República Velha, o Estado, ele não representava os anseios da maioria da população. Na verdade, a República Velha, também chamada aí no seu momento maior de República Oligárquica, né? Você teve a República da Espada e a República Oligárquica. Você tinha um Estado que atendia aos interesses de uma minoria, os latifundiários nordestinos, os coronéis e os cafeicultores. Então, o que você vai perceber é que esse Estado governava para garantir os interesses de poucos. Aí vem a Revolução de 30. E o que a Revolução de 30 simbolizou? A Revolução de 30 simbolizou uma quebra nessa estrutura do poder das oligarquias. Na verdade, a Revolução de 30, um golpe que foi organizado pelo Partido Republicano Mineiro, insatisfeito com a indicação de Júlio Prestes pelo Paulista, com o apoio da burguesia industrial, que sempre foi abandonada pelo Estado e nunca cresceu com o apoio de ninguém,
os tenentes que queriam a moralização do país e os trabalhadores que defendiam direitos, esses grupos colocam Getúlio Vargas no poder. E o novo Estado que vai ser estabelecido agora, ele tem um simbolismo. Esse Estado, ele vai representar o cidadão. Não é à toa que Getúlio Vargas ele vai estabelecer, principalmente a partir da Constituição de 34, as liberdades individuais, os direitos trabalhistas, o nacionalismo econômico, atendendo os interesses da grande maioria daqueles grupos que, obviamente, faziam parte da sociedade urbana brasileira. Ora, então vamos dar uma olhadinha nos itens, vamos? Quando você observa, então, essa questão, olha o que vai dizer a letra E. Possibilidade de cada cidadão ser representado pelo Estado. Então, o Estado como representatividade do cidadão. Ok? Letra E. Um grande abraço. Muito bem. Então, vamos analisar agora essa questão, onde nós temos dois textos que referem-se a patrimônio. Ora, mas se nós vamos falar de patrimônio, patrimônio ele acaba sendo um item ligado à questão cultural. E o que é cultura? Cultura é o resultado de tudo aquilo que o homem faz. Aquilo que o homem produz em sociedade, ele se passa para as demais gerações. Essa cultura, ela pode ser uma cultura material ou uma cultura imaterial. A cultura, ela é material quando você observa edificações, como templos, como palácios. E a cultura é imaterial quando você está falando, por exemplo, de uma música, de uma dança, também são aspectos culturais. Ora, mas como nós podemos observar a evolução dessa cultura dentro de uma sociedade? A partir do momento em que você estabelece uma relação de organização dessa cultura, você vai poder perceber a evolução desse determinado grupo social dentro de um país ou de uma região. Por isso que quando nós observamos o patrimônio ele tem uma importância fundamental. Que olhe lá, o que vai dizer a nossa resposta correta, a letra B. Ele vai mapear práticas sociais e culturais do território brasileiro. Então veja que a partir do momento em que nós vamos observar o patrimônio, ele serve para facilitar esse registro sobre as práticas culturais. Grande abraço. O patrimônio cultural diz respeito à herança que identifica as características específicas de um povo, que possibilita a construção de eternidades e memórias. Quando eu falo de eternidades, eu estou a me referir à manutenção de culturas ao longo de décadas, ao longo de séculos, por exemplo. Na perspectiva do patrimônio cultural imaterial, nós podemos entender a subjetividade, as relações afetivas, tudo aquilo que, de certa monta, transmite para nós valores que não necessariamente são tangíveis. Seja a musicalidade, a dança, sejam as relações interpessoais, as trocas de vocábulos, os sentimentos, as emoções. Portanto, quando nós entendemos o conceito de patrimônio, nós compreendemos que diz respeito à herança de um povo que transcende gerações. E essa herança pode ser material, portanto, monumentos dos mais diversos, ou imaterial, as subjetividades. Portanto, o gabarito da referida questão, letra E. Naturalmente entendemos que o Estado Novo representou uma estrutura ditatorial, autocrática, nacionalista exacerbada, que trazia consigo uma série de elementos que lembram o fascismo europeu. Obviamente, nós não podemos matematizar o Estado Novo, ou seja, implementar uma lógica racional, matemática, e então reduzi-lo a uma estrutura fascista. Mas podemos afirmar que existiam sim elementos que lembram o fascismo e que caracterizam uma postura autocrática de exercer a governabilidade. Portanto, centralismo, intervencionismo, culto ao chefe, propaganda estatal, censura, combate a opositores, exílios, caracterizaram aquele período. O que nos coloca como entendimento para o gabarito da referida questão
a letra E. Essa questão ela retrata a Era Vargas, mais especificamente o período do Estado Novo. Vamos dar uma lida no texto? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, promoveu concursos de monografias, garantindo às obras premiadas nitidamente de caráter apologético, publicação e divulgação por todo o país. O DIP patrocinou também concursos de música popular e foi em um deles que a Aquarela do Brasil, de autoria de Ari Barroso, recebeu o primeiro lugar. Além disso, cabia ao DIP distribuir a fotografia oficial do presidente Vargas, não só nas repartições públicas, mas também em colégios, clubes, estações ferroviárias, casas comerciais, etc. O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP tinha importância fundamental para a consolidação do Estado Novo, pois quando conversamos sobre um processo ditatorial, ele é muito parecido. Não importa se estamos falando da ditadura de Getúlio Vargas, de Stalin, de Hitler, seja qual for. A ditadura ela é fundamentada num tripé: repressão política, desenvolvimento econômico e controle dos meios de comunicação, promovendo uma propaganda. Assim, quando nós observamos o Estado Novo, o período que vai de 1937 a 1945, estabelecido por Getúlio Vargas, ele trouxe todos esses aspectos. Do ponto de vista político, nós tínhamos uma repressão. Fecharam-se todos os partidos políticos. Acabou a liberdade de pensamento e de organização. Do ponto de vista econômico, nós tivemos um grande desenvolvimento graças a uma política nacionalista. O nacionalismo econômico permitiu o desenvolvimento da indústria nacional, principalmente com a criação de uma indústria de base, fundamentada no capital emprestado dos Estados Unidos e da Alemanha, mas com o controle da nação através do governo. E, por fim, uma propaganda para poder se buscar afinar os meios de comunicação em defesa dos interesses do Estado ditatorial. Foi assim que surgiu o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha como objetivo garantir o controle dos meios de comunicação. E dessa forma, tanto se estabelecia uma propaganda favorável ao governo, como se impedia que fossem publicados artigos em jornais e revistas contrários ao governo de Getúlio Vargas. Então, dessa forma, quando nós observamos os itens, dê uma olhadinha aí, o que vai dizer a letra C. Controlava os meios de comunicação em benefício do Estado. Como eu disse, a ditadura se baseia numa repressão, desenvolvimento econômico e controle dos meios de comunicação e propaganda. E foi assim que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, foi estabelecido, com o objetivo de garantir o controle dos meios de comunicação e promover uma propaganda favorável ao Estado. Dessa forma, a letra correta é a letra C. Meu amigo, observemos essa questão, que ela versa sobre a competência 6, né, em sua habilidade de número 26, que fala sobre a formação, né, de falésias em áreas geológicas. Em primeiro lugar, fundamental a gente entender que a constituição de falésias representam os agentes externos, né, de relevo. Então, ela é formada por um processo chamado de abrasão marinha, que ocorre a partir exatamente do contato da água do oceano sobre a base do relevo, que vai ocasionar o solapamento da base. Perfeito? Vamos direto a esse texto aqui para a gente ir à resolução da questão. Ao estudar o processo de formação de uma falésia, leva-se em consideração que, para quaisquer que sejam os objetivos de estudo, deve-se identificar e classificar os vários tipos de movimentos de massa. Eles consistem em movimentos coletivos de solo, de rochas ou de mistura de ambos, que resultam de um processo de ruptura ou de desestabilização das encostas. De uma maneira geral, os movimentos podem ser classificados como de escorregamentos ou deslizamentos de encostas e morros, de quedas e tombamentos, escoamentos e movimentos complexos. Na questão, nós temos essa figura 1, né? Figura 1 e a figura 2.
é fundamental que a gente observe aqui nessa figura 1, que nesse caso nós teremos aqui a ação exatamente do oceano, que a gente vai chamar de abrasão marinha. Nesse processo de abrasão marinha vai ocorrer o solapamento de base. Eu poderia até dizer a vocês que isso aqui poderia ocorrer, que ele já veio numa etapa até mais adiantada. O solapamento da base ela vai batendo aqui, ó. E à medida que isso vai sendo batido, ele vai escavando essa área. À medida que essa área vai sendo gradativamente escavada, nós teremos a constituição aqui de áreas cada vez mais íngremes e de extrema fragilidade em termos de ecossistema. O que naturalmente vai acontecer? O que a gente vai ver aqui nessa figura de número 1, que é exatamente a queda desse material aqui de cima, por um processo gravitacional. Perfeito? Então, nesse caso, a gente vai ter o tombamento dessa área por um processo gravitacional. E nessa segunda figura, impressionante é que depois que ocorre o tombamento, aliás, né, o processo de queda desse material 1 pela ação gravitacional, nós iremos verificar o tombamento do restante desse material. À medida que o tempo vai passando, eu vou como se estivesse descascando essas falésias camada a camada. E aí a gente vai formando um costão reto e abrupto em contato direto com essa massa líquida que vai provocando cada vez mais abrasão da linha do continente, solapando essa base. Então, nas figuras anteriores, ocorrem dois tipos de movimentos que são apresentados no texto, que são eles, respectivamente, os movimentos de ruptura circular. Na verdade, essa ruptura circular ela não está sendo representada aí. O movimento que a gente vai verificar inicialmente na figura 1, que ele pede respectivamente, é exatamente o de queda livre, né? Que é exatamente um processo que ocorre em áreas muito íngremes, certo? Porque se a região ela for suavizada, embora eu possa solapar essa base, esse processo ele vai rolando até a base. Um processo exatamente de rolamento de áreas, perfeito? Então o item é absurdo. B, deslizamento. Deslizamento é exatamente isso que eu acabei de representar para vocês, né? Através de um processo de rolamento, né? de matacões, né? de grandes pedaços de rochas. O item 3, ele fala exatamente sobre a queda livre e o tombamento, figura 1 e 2, perfeito, gabarito letra C. O item D de dado, ele fala de escoamento de ruptura, uma fissura, essa fissura pode ser provocada por agentes internos, fundamentalmente, né? Ou por um processo de peso gravitacional, né? Então a figura 2, na verdade, é um processo de tombamento, certo? E o item é fissura, né? A fissura, ela é sempre provocada por uma ação de agentes internos, portanto endógenos, provocado seja por deslizamento de placas tectônicas, né? A partir exatamente de um alívio de pressão, seja por aumento de pressão em parte de contato de placas tectônicas ou por deslizamentos transversal de placas. Perfeito? Então, nosso gabarito da questão, letra C. Meus queridos, continuando nessa nossa competência de número 6, a gente vai fazer uma abordagem agora sobre o aspecto climatológico, né? Vamos direto ao texto para a gente não perder tempo, para a gente fazer uma análise até mais detalhada da questão. Seca do Nordeste. Ó sol, sol escaldante, terra poeiranta, dias e dias, meses e meses sem chover. E o pobre lavrador, com a ferramenta rude, dá forte no solo duro, em cada pancada parece gemer. No auge do desespero, uns se revoltam contra Deus, outros rezam com fervor. Nosso gado está sedento, meu Senhor, nos livrai dessa desgraça. O sol escurece, as nuvens parecem grandes rolos de fumaça. E o lavrador retira o seu chapéu, e olhando o firmamento, suas lágrimas se unem com as dádivas do céu. O gado muge de alegria, parece entoar uma linda melodia. Quando a gente trabalha essa questão da seca nordestina, é preciso a gente ressaltar algumas características bem peculiares. Primeiro, né, e aí de cara já o gabarito da sua questão, a gente está falando de um sertão nordestino, um sertão que é do clima semiárido. Então, seu gabarito, indiscutivelmente, é o B de bola. Mas é preciso que a gente entenda que a semiaridez ela é marcada por algumas características bem particulares. Primeira característica inerente a essa região é que é natural na região nordestina essa longa estiagem, né, que vai por volta mais ou menos de março até
agosto e setembro, que é o período em que a gente vê as primeiras águas, né, caindo na região por conta do deslocamento da zona de convergência intertropical. Então, é natural na região uma longa estiagem, uma pluviosidade relativamente baixa, inferior a 750 milímetros de chuvas, né? As temperaturas mediando em torno de 25 graus centígrados, uma alta amplitude térmica diária, portanto, de dia muito quente, de noite a temperatura se torna mais amena, o que, de certa forma, ocasiona o que a gente chama de intemperização física da rocha, em virtude da termoclastia, né? Dilatação e contração da rocha dia e noite. Perfeito? Mas uma coisa é sempre importante, que nesses períodos de grandes secas do sertão nordestino, um fenômeno ele é fundamental para que a gente entenda essa longa estiagem em termos de grandes secas históricas, né? A longa estiagem é um fenômeno natural, ok, porque há uma irregularidade. Mas quando ocorre aí o período de 2, 3 anos, sem praticamente chuvas na região, mesmo no período entre setembro e março, que se espera essa chuva, né, é importante que você, internauta, entenda que esse fenômeno de El Niño está acontecendo na região. E o que é o El Niño? É o aquecimento anormal das águas do Pacífico Sul, certo? Que alteram todas as correntes marítimas, enfraquecendo a corrente de Humboldt, mas também enfraquecendo os chamados ventos de oeste e deslocando centros de pressão, o que faz com que a gente tenha uma menor pluviosidade média na região do sertão semiárido. Portanto, muito aquém da média histórica, que já é relativamente baixa. Tranquilo? Gostaria que vocês acompanhassem comigo esse gráfico interessante sobre os fluxos históricos de imigrações no Brasil. Tá? Bora lá. Reparem comigo nesse gráfico, que ele bota basicamente o seguinte: os picos de imigração no Brasil, eles vão acontecendo aqui, ó, entre mais ou menos 1880 e mais ou menos 1915, mais ou menos, né? Com picos destacados por volta de 1890. Mas é interessante que vocês observem bem que começamos a intensificar as imigrações a partir já de 1850. Em 1850, um dos fatores mais importantes foi a criação da chamada Lei Eusébio de Queiroz. Com essa Lei Eusébio de Queiroz, ocorreu a proibição do tráfico de negros no Brasil. Ao mesmo tempo que eu tenho a proibição do tráfico negreiro no Brasil, em 1850, nós teremos o avanço da cafeicultura. Em 1850, a Lei de Terras no Brasil, e aí uma cedição de terras muito grande para as elites do Brasil. E essa concentração de terras e a expansão da cafeicultura necessitava de mais mão de obra que não poderia mais ser escrava, porque a lei assim proibiria. Para isso a gente começa a ter uma vinda muito grande de imigrantes, particularmente italianos, que passam a desenvolver a cafeicultura no grande solo de terra roxa, principalmente no oeste de São Paulo. Um outro momento importante aqui vem a partir da abolição dos escravos, né? Em 13 de maio de 1888, que vai provocar um boom na imigração nesse período aqui que está sendo citado aqui para vocês. E, finalmente, esse segundo momento aqui, aliás, esse terceiro grande momento, que eu estou destacando aqui no gráfico para vocês, que remonta à Primeira Grande Guerra Mundial, e aí a fuga de pessoas eslavas, principalmente do leste europeu, a questão de a chegada, inclusive, no Brasil de japoneses, início do século XX, expansão da era Meiji, né? E aí a militarização, a expansão japonesa de Mitsuhito, enfim, né? Então essa Primeira Guerra Mundial contribuirá também para a vinda de alguns imigrantes para o Brasil na época. Vamos direto à questão, por gentileza. A observação do gráfico anterior, no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais, permite perceber que as maiores taxas de crescimento da imigração no Brasil se deram pela instauração da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, associada ao açúcar. Na verdade, o açúcar ele vai de 1530 a 1670 enquanto grande produto. E foi o açúcar, o principal produto agroexportador brasileiro, que causou a vinda de muitos escravos, e não o contrário. Perfeito? Então, item B de bola. A crise do café. Ao final do século XIX. Moçada, a crise do café foi em 1929. Crise na Bolsa de Valores de Nova York. Na verdade, foi a expansão e o ápice do café. No item C ele diz, a expansão do café, ok, associada a instabilidades políticas e econômicas na Europa. Perfeito.
né? Que instabilidades políticas e econômicas são essas na Europa? A questão da luta pelo nacionalismo dos estados, por exemplo, da Itália, 1861, da própria Alemanha de 1871, embora não tenha vindo muitos imigrantes prussianos ao Brasil nessa época, e as instabilidades geradas pela Primeira Grande Guerra Mundial. Então você vai marcar para mim aí o item C, por enquanto. Por que não o item D? Criação da lei de terras que facilitou aos imigrantes a obtenção de propriedades. Moçada, cuidado. Por que muitos europeus foram aos Estados Unidos ao invés de virem ao Brasil? Porque ao contrário do Brasil, os americanos doaram propriedades, certo? Chegaram a doar 65 hectares de terras a todos os colonos que ocupassem o Oeste por 5 anos. Enquanto isso, o Brasil estava dificultando o acesso a terras através de leilões, as astas públicas que aqui eram realizadas através da lei de terras. E a letra E, a intensa urbanização consolidada pela Revolução Industrial, desenvolvida pelo Barão de Mauá. Moçada, a Revolução Industrial, de fato, vai acontecer na era Vargas com a política de substituição de importações, embora o Barão de Mauá seja marcado por um surto de industrialização. Mas a urbanização brasileira só vai aparecer no censo de 1970, portanto, realizada ao longo da década de 60 do século XX. Beleza? Valeu. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa questão de sociologia sobre a lei da ficha limpa e as suas implicações nos dias atuais. Vamos ao texto. Só o Legislativo pode declarar prefeito inelegível por rejeição de contas, diz Supremo Tribunal Federal. Só a rejeição das contas do prefeito pelo Poder Legislativo pode torná-lo inelegível. O parecer do Tribunal de Contas não tem o poder de impedir o político de se candidatar, ainda que o prefeito tenha agido como ordenador de gastos e não como chefe do Executivo. A tese foi definida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Também foi decidido que, mesmo que as câmaras dos vereadores se omitam em analisar as contas dos prefeitos, o parecer do Tribunal de Contas não pode torná-lo inelegível, segundo o ministro Gilmar Mendes, por mais que as contas tenham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Só depois do pronunciamento do Legislativo é que o chefe do Poder Executivo pode ficar inelegível. Portanto, toda decisão sobre prestação de contas é política e não técnica e contábil. E a questão diz o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre quem deve julgar as contas dos prefeitos, visando o cumprimento da lei da ficha limpa, causou apreensão na sociedade diante da possibilidade de, resposta item D de dado, as conveniências políticas se sobreporem aos critérios técnicos. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Esse é um tema bem polêmico, porque trata de um assunto que está na ordem do dia, que é a discussão sobre a responsabilidade política do gestor, né, dos prefeitos, no caso, né, do órgão executivo. Então, a Lei da Ficha Limpa, que foi um projeto de iniciativa popular, né, um dispositivo previsto na Constituição, em que se recolheram assinaturas para que, né, os políticos que usassem de forma errada o dinheiro público e fossem, digamos assim, tivessem suas contas julgadas pelos tribunais, eles se tornariam inelegíveis. Essa seria, digamos assim, um antídoto contra a corrupção, contra o uso incorreto do dinheiro público nas gestões municipais. O texto trata exatamente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os tribunais de contas dos municípios ou dos estados são um órgão auxiliar, não compete a ele fiscalizar ou tornar um gestor público inelegível. Essa função cabe constitucionalmente ao legislativo, ou seja, o poder legislativo que tem como princípio, que tem como função primordial a elaboração das leis e também a fiscalização do executivo. Então, de acordo com o parecer, a definição do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, só o legislativo é que tem o poder de julgar as contas. Embora o tribunal faça um parecer alegando que um determinado gestor, um determinado prefeito não usou corretamente os recursos, só cabe ao legislativo exatamente esse julgamento. Então ele diz que o critério não é técnico, mas sim político. Isso causa uma apreensão. Por quê? Porque no cenário político brasileiro, a gente sabe que pode se tornar comum o fato de determinadas contas serem julgadas não em razão de estarem certas ou erradas, mas diante dos acordos políticos que possam existir entre executivo e legislativo. Então a resposta é: as conveniências políticas se sobreporem
aos critérios técnicos. Por que é que o A está incorreto? Ele fala assim, as candidaturas para cargos do Executivo sofrerem um esvaziamento. Então, a preocupação não é essa. Tá? Mesmo que haja a lei da ficha limpa, ela poderia impedir prefeitos já eleitos de se reelegerem, mas não um esvaziamento de candidaturas. B. Os órgãos públicos confundirem suas competências administrativas. Não é por quê? Porque na decisão do Supremo, embora polêmica, ela exatamente estabelece as atribuições de cada poder, do que compete ao Legislativo, do que compete ao Executivo. C. O poder decisório conferido ao Legislativo exceder sua atribuição. Não é exceder. Ele está justamente definindo com base na Constituição. É isso que o Supremo definiu, ao julgar que só o Legislativo pode analisar as contas e declarar a inelegibilidade de um político. E o item E, o equilíbrio constitucional entre os poderes ser abalado. Não, esse não é o receio. Por quê? Porque o Supremo, como eu disse, está estabelecendo e definindo bem o que constitucionalmente cabe a cada um dos seus poderes. Resposta correta, item D. A preocupação é que as conveniências políticas se sobreporem aos critérios técnicos. É isso, gente. Valeu. Essa questão traz um texto relativo ao governo constitucional de Getúlio Vargas. Vamos dar uma olhadinha? Em maio de 1937, a Ação Integralista Brasileira lançou Plínio Salgado como candidato à eleição presidencial prevista para janeiro do ano seguinte. A eleição, contudo, acabaria não se realizando, em virtude do golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Plínio Salgado esteve o tempo todo a par das articulações golpistas e lhes deu apoio. O próprio pretexto utilizado por Vargas para golpear a democracia, o Plano Cohen, apresentado como um plano comunista para tomar o poder, não passava de um documento forjado de autoria do então capitão Olímpio Mourão Filho, destacado dirigente integralista. Para a surpresa dos integralistas, porém, em dezembro de 1937, Vargas decretou o fechamento da Ação Integralista Brasileira, juntamente com todas as demais organizações partidárias do país. Quando a gente conversa sobre o golpe do Estado Novo, você tem que perceber uma coisa. A Constituição de 1934, ela determinava liberdade de pensamento. As liberdades individuais, liberdade de associação, liberdade de pensamento. Nessa época surgiram dois grupos, os integralistas e os aliancistas. Os integralistas de caráter nazifascista e os aliancistas de caráter socialista, de caráter comunista. Assim, como havia liberdade de pensamento e de manifestação, havia várias passeatas em todo o Brasil pelos dois grupos. E quando esses grupos acabavam se encontrando, havia um choque, um confronto físico entre esses grupos, gerando um caos social. Dessa forma, se abriu um precedente para que Getúlio Vargas, em nome da ordem, estabelecesse a ditadura. A justificativa? O Plano Cohen. Um plano apresentado no qual seria estabelecido um golpe dos comunistas para derrubar o governo democrático e estabelecer uma ditadura comunista no Brasil. Com o respaldo da sociedade, com o respaldo principalmente dos grupos mais conservadores, Getúlio Vargas, então, fecha o Congresso Nacional, fecha todos os grupos políticos, extingue os partidos políticos e estabelece um governo ditatorial, que vai de 1937 a 1945. Veja que o Estado Novo ele vai se fundamentar numa repressão, uma perseguição aos inimigos do Estado, há um desenvolvimento econômico através da política nacionalista de Vargas e uma baita propaganda. Através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o Estado controlava os meios de comunicação. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens? A letra E vai dizer manter Getúlio Vargas no poder. Ou seja, o golpe do Estado Novo acabou, então, mantendo Getúlio Vargas no poder, impedindo as eleições que iriam acontecer em 1938 e estabelecendo um regime de 8 anos de ditadura. Dessa forma, então, a letra correta é a letra E. Oi, pessoal. Nesta questão, nós vamos analisar dois textos, fazer uma comparação entre eles e relacionar com uma cultura que está muito presente no hábito do brasileiro de ser. No texto 1, a Tirê diz o seguinte:
mocinha, faz 20 minutos que eu estou esperando. Não tem como adiantar o meu? E ela responde, senhor, é uma fila com senha. Ele, filha, pensa que eu sou qualquer um? Eu sou analista administrativo, cargo de concurso acima do seu. Ela reflete e diz, acho que o senhor permitiu que o fracasso lhe subisse a cabeça. Ela faz ela ironiza o cargo do senhor que tenta furar a fila. No texto 2, é um texto do antropólogo Roberto Amata, ele diz o seguinte, você sabe com quem está falando por chamar atenção para o domínio básico da pessoa e de relações pessoais, em contraste com o domínio das relações impessoais dadas pelas leis e regulamentos gerais, acaba por ser uma fórmula de uso pessoal, desvinculada de camadas ou posições economicamente demarcadas. Todos têm o direito de se utilizar você sabe com quem está falando? E mais, sempre haverá alguém no sistema pronto a recebê-lo, porque é inferior, e pronto a usá-lo porque é superior. E aí a questão pede no seu comando. Com base na perspectiva apresentada no texto 2, a tirinha ressalta um aspecto da sociabilidade brasileira expresso no ou na resposta item B, tentativa de se diferenciar socialmente por meio do status. Ou seja, gente, essa questão traz uma análise de um comportamento cultural do brasileiro, nomeado pelo Roberto Amata, de você sabe com quem está falando, o que ele chama no livro Carnavais, Malandros e Heróis, de rito autoritário. É como se fosse um expediente cultural que o brasileiro, como se tivesse uma carta na manga, quando ele tenta tirar vantagem em determinadas circunstâncias, ele procura se sobrepor ao outro. Ele procura, de certa maneira, fazer uma curva, dar um jeito de estar acima da lei. Já que o princípio da sociedade é a isonomia, a igualdade perante a lei, inclusive o Roberto Amata, nesse livro, ironiza ao dizer que tem pessoas que se acham mais iguais do que os outros. Então ele retrata aí uma tentativa de se diferenciar socialmente pelo status. E ele não diferencia aí, ele não faz distinção se é classe A, B ou C, se é classe superior ou classe inferior. Ele fala de um hábito cultural em que cada um, ao se ver em determinadas situações que restringem determinados direitos, que restringem a cada indivíduo, ele pode lançar mão desse expediente, desse hábito cultural. Vejamos os outros itens. O item A, relação profissional fundamentada na impessoalidade, ao contrário, ela é extremamente pessoal. Item C, cumprimento do princípio da isonomia entre os cidadãos. Como eu falei agora há pouco, o princípio da isonomia e o princípio da igualdade perante a lei. Ela fere, esse chamado rito autoritário. Você sabe com quem está falando? Não é o cumprimento, ele fere essa igualdade perante a lei. Item D, modelo de organização burocrática do Estado moderno. Ora, a organização burocrática moderna, inclusive analisada pelo Weber em vários livros, ela trata justamente do princípio da impessoalidade. O que a gente vê na tirinha e no texto é o princípio da pessoalidade. Item E, forma bem-humorada com que os problemas são tratados. A gente vê uma certa tensão, não bem-humorada. Não é porque a tirinha apresenta um diálogo irônico que ela trata essas questões sociais com humor. Tem uma certa ironia, uma crítica, mas não humor, porque ele faz uma análise aí bem ácida desse rito autoritário. Pois bem, aí, gente, é isso. Valeu. Essa questão traz um texto relativo ao cortiço. Vamos ver? E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se junto com a filha no Cabeça de Gato, que à proporção que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da salsugem que o outro rejeitava, como se todo o seu ideal fosse conservar inalteravelmente, para sempre, o verdadeiro tipo da estalagem fluminense, a legítima, a legendária, aquela em que há um samba e um rolo por noite, aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos, viveiro nas larvas sensuais em que irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma lama, paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a vida brutalmente como de uma podridão. Veja que esse texto ele traz um cenário de miséria, os cortiços.
Os cortiços no Brasil, eles começaram a se fortalecer bastante como uma consequência da destruição do Arraial de Canudos e também os refugiados do Contestado, que após a destruição dessas comunidades migraram principalmente para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e com isso atraía pessoas de tudo quanto era canto na esperança de encontrar moradia e trabalho. Mas não era o que acontecia. A grande maioria daqueles que para lá se dirigia acabava ficando sem emprego e acabavam tendo que morar em uma situação de miséria, em regiões ocupadas, nos cortiços. Assim, quando você observa o comecinho do século XX, o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, eles vão ter um projeto para se promover o embelezamento do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Era transformar o Rio de Janeiro na Paris brasileira e dessa forma era necessário derrubar os cortiços. Assim, com consequência dessa ação efetiva do Estado, iria se promover a construção de praças belas, de grandes avenidas, no lugar dos antigos cortiços que seriam derrubados. Como consequência, houve toda uma ação popular que deu origem a uma das revoltas mais importantes da República Velha, a Revolta da Vacina. Então, dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens. Quando você observa a letra E, vai dizer que focos de problemas sanitários resolvidos com destruição. Veja que não havia uma preocupação em se promover um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitavam nos cortiços, mas sim tirar os cortiços do centro do Rio de Janeiro e tornar o Rio de Janeiro belo. E para isso o Estado utilizaria a sua força, utilizaria então a força militar no famoso derruba tudo para poder abrir espaço para a civilização. Dessa forma, a letra correta é a letra E. Oi, pessoal. Nesta questão, nós vamos analisar os aspectos filosóficos relacionados à tecnologia e os comportamentos humanos. Vejamos o texto base. Ao invés de aproximar as pessoas e mobilizá-las para a efetivação de causas comuns, o uso alienado das tecnologias comunicacionais, em verdade, gera o distanciamento pleno entre as pessoas, pois o interlocutor é estigmatizado como uma mera coisa, desprovida de subjetividade. Fica claro, obviamente, que o problema fundamental da incomunicação humana não se encontra nos instrumentos técnicos, nos aplicativos, nas redes sociais, mas sim na falta de disposições éticas que permeiem as ações humanas nesse novo contexto cultural da sociedade de informação, que poderia, talvez, promover uma revolução política de escala global, caso o amor pela liberdade e pela justiça fossem os motores do engajamento comunicacional dos indivíduos na era da virtualização das informações. O texto anterior sugere que a maneira como tem sido realizado o uso cada vez mais constante das tecnologias informacionais comunicacionais tem, resposta item C, contribuído para a perda dos traços identitários e de subjetividade, dissipado o senso ético e de justiça. O interessante dessa questão é que ela chama a atenção para um assunto bem reflexivo. Não é que as tecnologias, os aparelhos tecnológicos, as redes sociais, promovam a atomização do indivíduo, promovam o individualismo. Na verdade, elas potencializam essa crise ética em que vive o ser humano. Então, já que nós vivemos numa sociedade alienante, marcada muito pelo individualismo, não é uma sociedade integrada, engajada em causas políticas, é uma sociedade mais voltada para o consumismo, para o individualismo, esses aparelhos tecnológicos reforçam e potencializam esses tipos de comportamentos. Por isso que a resposta é o item C. Ela contribui, essas tecnologias contribuem para a perda dos traços identitários e de subjetividade e dissipado o senso ético e de justiça. O item A está incorreto porque ele fala o seguinte: permitido que as pessoas compartilhem experiências comuns na resolução de problemas sociais. Essa é a crítica que o autor faz. Nessa sociedade, as pessoas têm cada vez menos se engajado em causas sociais, em lutas coletivas.
Item B, garantido o acesso cada vez mais rápido a informações e fomentado o engajamento político e ideológico. A primeira parte do enunciado é correta. Garantido o acesso cada vez mais rápido a informações, mas não fomentado. Ela tem diminuído o engajamento político e ideológico. Item D, impulsionado a virtualização dos problemas sociais e fomentado o senso crítico. Não, ela tem diminuído o senso crítico para a resolução de questões éticas. E o item E, orientado práticas incompatíveis com a ética e com a justiça, sendo responsáveis por ações antidemocráticas. Vejam que a internet, os aparelhos tecnológicos têm democratizado o conhecimento, a informação e até determinadas práticas, mas muitas vezes individualizantes, muitas vezes atomizantes. Por isso que esse item está incorreto. Ele não fala de ações antidemocráticas. Na verdade, é uma reafirmação de uma democracia, mas uma democracia baseada na liberdade individual, baseada na atomização do cidadão. Portanto, a resposta correta é o item C, contribuído para a perda dos traços identitários e de subjetividade, dissipado o senso ético e de justiça. Valeu, gente. Até mais. Olá, pessoal. Tudo bom? Nós temos aqui uma questão de filosofia da ciência bem interessante que traz como texto base uma declaração, afirmação da filósofa brasileira Marilena Chauí. E o texto diz o seguinte: assim como o olho que faz ver e não se vê a si mesmo, o entendimento humano faz conhecer, mas não se reconhece a si mesmo. Para conhecer-se, isto é, para que o entendimento torne-se um objeto de conhecimento para si mesmo, requer arte e esforço. Dessa forma, Locke afirma a necessidade do entendimento examinar a si mesmo. Como Bacon e Descartes, Locke também considera que é necessário esforço, trabalho, decisão, para fazer o entendimento tornar-se a si mesmo como objeto de investigação. Porém, assim como Aristóteles diferia de Platão, Locke difere de Descartes. John Locke defendia que o conhecimento surge das experiências sensoriais, e René Descartes acreditava nas ideias inatas. A divergência epistemológica entre os filósofos expressa, respectivamente, as premissas, item correto C, empirismo e racionalismo. Pois bem, pessoal, esse é um tema muito pertinente à discussão sobre a filosofia da ciência, como o próprio comando da questão diz, a epistemologia, a construção do conhecimento, a natureza do conhecimento. E aí a gente percebe uma diferença clara entre o pensamento Descartes, o filósofo que é considerado o pai da filosofia moderna, que era um racionalista, que acreditava que o ser humano, enquanto criação de Deus, possuía uma racionalidade, uma capacidade inata para conhecer, para descobrir, para investigar. E que para Descartes, os sentidos humanos, de certa forma, trazem o quê? Uma perspectiva parcial da realidade. Os 5 sentidos, a visão, o tato, o paladar, a audição, o olfato, nos fornecem uma visão parcial e distorcida e imperfeita da realidade. Assim como a filósofa faz a comparação com as concepções do Platão na antiguidade. Já o John Locke era um filósofo empirista, para o qual o conhecimento vem exatamente das experiências sensoriais. Ele não relega ao segundo plano a razão, mas ele vai dizer que a construção do conhecimento passa pela razão, mas, digamos assim, a porta de entrada desse conhecimento são as vivências que o ser humano tem com relação ao mundo. Então, essas experiências, a chamada empiria para a ciência, o princípio básico da pesquisa, da comprovação e da verificação, fazem parte de todo o arcabouço, de todo o conjunto das teorias do John Locke. Portanto, a resposta ao item empirismo, que retrata a concepção filosófica de John Locke, Francis Bacon, e o racionalismo, que retrata a visão filosófica do Descartes. Vejamos então por que os outros itens estão incorretos. O item A, por exemplo, faz uma discussão muito pertinente à literatura e alguns ramos da ciência, da biologia no século XIX, e não nos séculos XVII e XVIII, como do racionalismo e empirismo. E o utilitarismo e o iluminismo são também discussões filosóficas, mas que, de certa forma, não condizem com o que está sendo discutido pela filósofa no texto. Assim como os termos do positivismo e do materialismo, que nós situamos
contextualizamos histórica e socialmente na época do surgimento da sociologia, naquela discussão entre a visão materialista do Marx e o positivismo do Comte. E o dogmatismo e o cientificismo, que são duas visões distintas, uma a respeito da religião e a outra, como a palavra diz, com relação à ciência. Portanto, resposta dessa questão, item C, empirismo e racionalismo. Pois bem, pessoal, espero que tenham gostado. Valeu, até mais. Pois bem, essa questão agora, ela traz um texto do famoso Barão de Montesquieu, um dos grandes pensadores iluministas. Vamos dar uma lida? As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas, e nesse sentido, todos os seres têm suas leis. A divindade possui suas leis. O mundo material possui suas leis. As inteligências superiores ao homem possuem suas leis. Os animais possuem suas leis. O homem possui suas leis. O homem, enquanto ser físico, é assim como os outros corpos, governado por leis invariáveis. Como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu e transforma aquelas que ele mesmo estabeleceu. Deve orientar a si mesmo e, no entanto, é um ser limitado. Está sujeito à ignorância e ao erro, como todas as inteligências finitas. Ora, quando nós observamos esse fragmento da obra do Charles Secundar, que é o Barão de Montesquieu, o espírito das leis, a gente imagina, por que existem as leis? Na verdade, as leis são uma fundamentação para a organização da sociedade e do Estado. Nós tínhamos um pensamento anterior aos iluministas de um poder absoluto nas mãos do rei, em que um rei fazia o que ele podia fazer. É o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Porém, o iluminismo ele traz uma nova perspectiva, o que chamamos de liberalismo político. E o liberalismo político vai defender a limitação do poder do rei, combater o absolutismo monárquico. Mas como defender a limitação do poder do rei? Como seria possível limitar o poder? O poder só pode ser limitado por outro poder. Por isso que Montesquieu vai defender o que chamamos de divisão dos poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Onde o rei teria apenas o poder executivo. E dessa forma, o poder legislativo, com a função de elaborar as leis, e o poder judiciário, para garantir o cumprimento dessas leis, seriam fundamentais para poder garantir a ordem pública, os direitos dos cidadãos e as funções do rei. Então, dessa forma, quando nós observamos os itens, vamos dar uma olhadinha. Olha o que vai dizer a letra E. As leis, ela defende como um mecanismo de garantia da ordem social. Os homens, eles são movidos a paixões. Eles não podem estar totalmente livres, porque senão aquilo que eu quero pode ir contra o que você deseja. E aí vai haver o confronto. Por isso que nós precisamos de uma ordem da sociedade, uma ordem, obviamente, que seja estabelecida por uma lei, conhecida por todos. Mas essa lei também ela não pode ser resultado simplesmente de uma vontade individual do rei. É o que eu quero e pronto. Não. Era necessário que a lei fosse resultado das necessidades da sociedade. Por isso que você vai ter um poder à parte, o poder legislativo, para que os parlamentares, os deputados, discutam o que é melhor para a sua sociedade e que criem normas para o funcionamento desta. Então, dessa forma, a nossa resposta correta é a letra E. Oi, pessoal. Nessa questão de sociologia, vamos analisar a relação entre a sociabilidade humana e as tecnologias da informação e da comunicação. Então, essa charge mostra a seguinte imagem. Um casal conversando num restaurante e a senhora diz: dizem que as redes sociais afastam as pessoas. O marido dela responde: eu não. E o garçom dá uma curtida. Tudo isso, cada um no seu smartphone, cada um no seu tablet, no seu aparelho tecnológico. E o comando da questão pede: na situação específica mostrada na charge, o modelo de interação social evidenciado
tem como característica, resposta item E, onipresença dos aparelhos tecnológicos na interlocução. Percebam que a charge traz justamente essa dinâmica complexa e diversificada que é a interação humana, especialmente se ela estiver mediada pelos aparelhos tecnológicos. Então ela mostra que os aparelhos estão muito presentes na sociabilidade humana. Eles estão interagindo, estão próximos, então a charge não mostra que as pessoas estão se distanciando, já que o casal está jantando, está interagindo com o garçom que está próximo. E então, a tecnologia é um instrumento que favorece essa interlocução, ela está onipresente, ou seja, ela faz parte, né? Ela é um intermediário dessas relações. Então, resposta ao item E. Então, ela não traz, como o item A sugere, o enfraquecimento dos vínculos afetivos mais próximos, porque o casal está próximo, está dialogando, apenas utiliza o equipamento tecnológico como uma ferramenta. B. Controle da tecnologia sobre as vontades dos indivíduos, sobre a vontade dos indivíduos. Não é o que acontece. Na verdade, eles estão justamente questionando essa suposta interferência da tecnologia. Então, isso mostra que eles não têm uma visão submissa, digamos assim, diante desses aparelhos tecnológicos. C. Velocidade dos modelos interativos contemporâneos. Ora, eles são importantes, eles fazem parte dessa interação contemporânea, mas o que está sendo discutido lá, que está sendo mostrado na charge, é exatamente essa presença muito forte dos equipamentos, inclusive discutindo questões triviais da nossa vida cotidiana. E o D, esvaziamento da comunicação entre profissões distintas. Percebam que a charge não discutiu questões relacionadas à profissão ou distanciamento exatamente entre essas categorias profissionais, mas está discutindo questões do cotidiano. Então a resposta correta é exatamente o item E, onipresença dos aparelhos tecnológicos na interlocução, ou seja, no diálogo entre as pessoas. Ok? Valeu, gente. Tchau.